Olá, hoje nós vamos meditar em Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Vamos ler os versículos 3 e 4. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Bem-vindo ao Café com Bíblia. Às vezes, um fracasso pode tornar-se um degrau para o sucesso. Pedro e seus amigos tinham pescado a noite toda sem conseguirem apanhar nenhum peixe. Um verdadeiro fracasso. E olha que eles eram pescadores profissionais. Mesmo assim, foi uma noite de fracasso. E aí nós aprendemos que existem momentos que até os melhores falham. De manhã cedo, Jesus entra no barco de Pedro e faz daquele barco, o barco do fracasso, o seu púlpito para pregar às multidões. Depois ele diz a Pedro: vamos para as águas mais profundas. Às vezes, Jesus nos tira das águas rasas e nos leva para águas mais profundas. Depois que estão em águas profundas, ele diz: lançai as vossas redes para a pesca. Os versículos 5 e 6 dizem assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Agora, depois da ordem de Jesus, a pesca foi abundante. Muitos peixes, a ponto de rasgarem-se as redes. Nós temos algumas lições importantes nessa pesca maravilhosa. A primeira é que todos nós fracassamos um dia. Por melhor que você seja, um dia você vai fracassar. Um dia as coisas não vão dar certo. Segunda lição: Jesus entra no barco dos fracassados. Não importa o tamanho do fracasso, Jesus tem uma queda por fracassados. Ele gosta de restaurar vidas, ele gosta de chegar onde pessoas que fracassaram e fazer dessas pessoas vitoriosos, vencedores. Ele entra no barco e muda a história. Terceiro, coopere com o plano de Deus. Jesus mandou Pedro lançar as redes para a pesca e ele disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem está mandando, eu vou lançar. Então, ouça a ordem de Jesus e obedeça, que você vai colher grandes frutos. E quarto, Jesus quer mudar a nossa história. Não importa o tamanho do fracasso ou quanto tenhamos fracassado na vida, Jesus entra no nosso barco e Ele entra para mudar a realidade, para mudar a nossa história, para nos dar uma nova perspectiva e para nos tornar mais que vencedores. É importante lembrar que, depois de uma noite de pesca fracassada, Jesus precisa do barco de Pedro e ele entrega o barco para Jesus. Às vezes, quando as coisas não estão dando certo, a gente se afasta de Deus, a gente se revolta. Pedro não. Ele empresta o barco para Jesus. O que eu quero te dizer é que você precisa colocar os seus recursos diante de Jesus. Ele vai usar da melhor maneira e ele vai fazer com que esses recursos, que foram instrumento de fracasso, se tornem instrumento de bênçãos, instrumento de vitória, instrumento para uma grande pesca. Naquele dia, Pedro experimentou a abundante bênção de Deus na sua vida. Isso pode acontecer com você, se você tiver coragem de colocar a sua vida e os seus recursos nas mãos do Senhor. Ele vai usar da melhor maneira e se você obedecer a sua palavra, Deus fará da tua vida uma grande bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vim aqui pra avisar, ora não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora, trate de se preparar.